Bom, vou fazer uma live agora, porque tá difícil gravar vídeos, né, no nosso dia a dia, é muito difícil. Então tô fazendo a live aqui pelo Facebook e fazer uma e gravando também pelo YouTube, porque minha câmera não é muito boa para fazer live pelo YouTube. O YouTube é mais exigente, minha câmera é muito fraquinha. Assim, eu gostaria de ter gravado, feito com calma, né? Aí depois postado para todo mundo assistir uma coisa arrumadinha, mas não dá tempo. E é uma coisa que eu tô tentando fazer há bastante tempo, então agora eu vou tentar fazer live mesmo. Aí se o pessoal assistir, bom, se não der para assistir na hora, assistir depois, né? Porque eu acho que fica gravado. Aí o pessoal assiste depois. Opa, o Wander tá na área. Na área. E aí, enfim, vou tentar fazer dessa forma, né? Uma vez por semana trazer um assunto e fazer em forma de live. Aí já vai ficar gravado, né? Não sei se vai ser possível editar alguma coisa depois da live. Enfim, é um experimento, né? Vamos ver se vai dar certo. O que não está dando certo é tentar gravar para depois transmitir, porque eu não consigo me organizar em termos de tempo. E inclusive esse assunto aqui que eu vou trazer agora é um assunto que eu já gostaria de ter falado há 2 meses atrás, quando eu li esse livro do Steven Pinker, né? Quando eu estava no início do livro, que é o assunto que eu vou falar, se refere ao início do livro, e me deu vontade de gravar sobre esse assunto, que coincidiu com o início da pandemia, e eu não consegui, né? Então, assim, eu acho que eu estou me sentindo devendo isso, então vou fazer agora. Não sei se vai parecer um pouco fora da época, né? Mas eu acho que não, porque muitas das coisas que nós estamos vivendo, nós vamos continuar vivendo aí nos próximos meses. O governo deve começar a flexibilizar o isolamento, começar a flexibilizar essa política de restrição de circulação, e justamente no momento em que o número de mortos e contaminados está aumentando, né? Ou seja, no momento de maior crescimento da curva, né? Isso vai causar algum problema, né? Vamos ver como é que isso vai ser. Mas assim, a abordagem que eu queria dar era sobre um mal assim, aparentemente maior que as pessoas estão sofrendo com essa pandemia, que é mais assim, muitas pessoas não adoeceram e nem tem notícia de pessoas da família que adoeceu. Provavelmente alguém adoeceu na família, mas foi assintomático, né? Mas uma quantidade muito grande de pessoas estão sofrendo mais pelo lado emocional, né? O lado emocional tem afligido mais as pessoas do que a própria doença em si. E aí é isso que eu quero discutir, essa questão do lado emocional que está fazendo com que muitas pessoas fiquem muito nervosas, muito estressadas, eventualmente ansiosas, né? O que tem causado isso. Quando eu li o livro, né, o Steven Pinker fala sobre a questão da abordagem que a imprensa dá no noticiário. Ele dá até um termo, né? Ele cria um termo para isso, que eu anotei aqui para não me perder. Calma aí. Ele fala que o noticiário tem uma tradição que é assim: olha, notícias, né, se tiver sangue, é bom, e vice-versa. É um jargão, né, de pesquisadores americanos, eles pesquisando em pesquisas que se repetiram, né, em 1965, 79, 86 e 2015, abordando de que forma o noticiário, né, aborda, né, as notícias. A notícia, como é que vamos dizer, a linha editorial dos jornais sempre prefere enfatizar notícias ruins. Por quê? Porque constatou-se, e foi o que essas pesquisas que aconteceram, né, em quatro momentos, né, na história do jornalismo mundial, mostrou aqui, vende mais notícias que dão um viés negativo. Vende mais do que notícias boas. Então, todas as linhas editoriais procuram dar um enfoque negativo para o noticiário. Isso independente de jornal. A gente não precisa falar de casos extremos como, sei lá, o da Atena, né, que o cara fala de sangue, violência.
tempo todo, né? O pessoal fala que se passar a mão na televisão lá na hora que estiver passando da tena é capaz de sair sangue na mão, né? Porque o cara é terrível. Não, mesmo aqueles noticiários que têm eventualmente um linguajar mais polido, também prefere focar o lado negativo das notícias. Por quê? Porque as pessoas preferem consumir isso. É isso que essas pesquisas mostraram. E aí o livro discute, o que eu achei bastante interessante, por que nós preferimos consumir notícias negativas ou com viés negativo, né? Nós somos consumidores, né? O mercado do noticiário, o mercado da mídia de um modo geral, né? As próprias redes sociais, é um mercado que eles chamam mercado da atenção, né? O que se disputa, o que se quer ter o tempo todo é a atenção do público. Então ele vai oferecer ao público o que o público quer. Se o público prefere notícias negativas, obviamente é isso que quem está disputando a sua atenção vai oferecer. Né? Ele fala de uma pesquisa que aconteceu em 1982. Não sei pronunciar o nome do cara, eu vou nem pronunciar para não ficar pagando mico aqui. Mas assim, e virou uma tradição no mundo da psicologia cognitiva, né, que é a área do Pinker, né? O Pinker é psicólogo cognitivo, ele é professor de Harvard, né? Ele fala que virou uma tradição que as pessoas sempre enxergam as coisas pelo lado pessimista. As pessoas preferem a abordagem pessimista do mundo, né? Isso na psicologia, segundo Pinker, ganhou o nome de o mal sempre vence o bem. O mal sempre é mais forte do que o bem. O que essas pesquisas mostraram? Né? Que as pessoas, por exemplo, algumas pesquisas mostraram que assim, que situações você imagina em que sua vida pode melhorar? Normalmente as pessoas respondem que poucas situações em que a vida dela pode melhorar. Agora, quais situações sua vida pode piorar? Aí, normalmente as pessoas se referem a infinitas situações em que a vida dela pode piorar. Isso é recorrente. E essa falha cognitiva, né, que eles chamam de viés cognitivo, mostra que outras coisas, que as pessoas preferem, passam muito mais tempo ruminando derrotas do que saboreando vitórias. Elas passam muito mais tempo sofrendo com críticas do que ficando felizes com elogios. Eu botei aqui alguns exemplos, né, mas assim, a minha letra nem favorece muito também. As pessoas têm dificuldade de esquecer coisas ruins, né? E uma coisa interessante que ele falou, que é uma pesquisa específica do próprio Pinker, é sobre a característica do vocabulário da língua inglesa, que provavelmente deve ser válido para português e outras línguas também. Né? Existem muito mais palavras na língua inglesa que remetem a emoções ruins do que a emoções boas. Né? Só lembrando, o Pinker ele é especializado em neurologia, neurociência da linguística. Né? Ele é especializado nesse ramo. Né? Então, um estudo dele mostra isso. Olha, na língua inglesa, existem muito mais palavras que remetem a emoções ruins do que a emoções boas. O que confirma essa falha cognitiva que nós temos, sei lá, se é evolutivo, aí ele não entra nesse detalhe, né? Esse estudo foi feito em 1983 e foi repetido em 2016, né? Bom, qual é a consequência disso, né? Ou seja, os jornais detectam que as pessoas preferem notícias ruins. A psicologia cognitiva detecta que isso é fruto de um viés cognitivo nosso, né? Uma falha cognitiva nossa. E qual é a consequência disso? O que também os profissionais da área de informação detectam é que ganha mais credibilidade quem traz uma abordagem pessimista para o noticiário. Aí também tem um jargão na psicologia, né, cognitiva que ele diz assim, sempre preveja o pior e será aclamado profeta. E não é à toa, né? Realmente ao longo da história a gente percebe que pessoas que preveem o fim do mundo, olha, o apocalipse está próximo, tal, né? Aqui no Catete tem agora uma janela que bota ali, né? Constituição não, a Bíblia sim, Jesus vai voltar em 2070. Essas abordagens,
que anunciam perigo, anunciam ameaças iminentes, normalmente elas têm mais pegada e dão mais credibilidade para quem traz esse tipo de mensagem, né? E aí ele cita uma pesquisa, né? Aqui cita inclusive os autores, né? Que é o Kahneman e o Tversky. Essa pronúncia desse cara eu não sei acertar. Mas o Kahneman é famoso, acho que muitas pessoas já devem ter lido o livro dele, que é Rápido e Devagar, né? O funcionamento da mente, pensamento rápido e devagar. E ele pesquisou isso. E também tem uma pesquisa do próprio mercado, de agentes do mercado financeiro, que confirma essa tendência, né? Que assim, de que forma as pessoas reagem para quem traz mensagens otimistas, mensagens boas. Normalmente quem traz mensagens otimistas, mensagens boas, ou viés otimista, normalmente é visto como pessoa ou ingênua, ou pessoas que querem vender alguma coisa, né? Ou seja, se aproxima um pouco de uma possível... Vera Lúcia Macedo, valeu! Obrigado aí. Ou a pessoa quer vender alguma coisa, ou a pessoa é ingênua. Enquanto que pessoas que trazem mensagens com uma carga negativa, elas são vistas como pessoas mais sagazes, mais inteligentes, né? E pessoas que estão mais dispostas a ajudar, ou seja, que têm interesse em te ajudar, trazendo notícias, uma informação, te alertando contra possíveis perigos, né? Então, assim, somando tudo isso, soma-se a um último viés cognitivo que eu vou falar aqui agora, né? Até para não ficar muito nessa questão do viés cognitivo, que é o da heurística da disponibilidade, que é uma coisa que também acho que já é um pouco clássica nesse campo, né? Da psicologia cognitiva, que diz o seguinte: nós acreditamos que é mais provável de acontecer aquilo que nós lembramos com mais facilidade. Então, um exemplo clássico de heurística da disponibilidade é o medo das pessoas de voarem de avião, né? As pessoas... chega na memória de algumas pessoas que sofrem, né, desse medo de viajar de avião, as notícias catastróficas de algum acidente que aconteceu recentemente, ou às vezes nem tão recentemente, mas aquela memória, aquilo ficou muito marcado na memória. E aí aquela disponibilidade daquele evento na memória das pessoas faz com que ela reaja àquele evento, acidente de avião. Ou seja, essas pessoas normalmente ignoram que viagens de ônibus, viagens de carro, morre muito mais gente, acontece muito mais acidente em viagem de carro, em viagem de ônibus. A probabilidade da pessoa morrer num acidente de carro ou de ônibus é muito maior. Mas dificilmente o noticiário traz informações sobre um acidente de carro ou de ônibus com tanta relevância, principalmente de carro, né? Ônibus ainda sai um pouquinho no jornal, mas carro praticamente não sai. Morrem milhares de pessoas todos os anos em acidentes de carros e não é noticiado. Como não é noticiado, não é lembrado. E como não é lembrado, não fica disponível como esse recurso cognitivo, né? Ou seja, um evento provável de acontecer. Então as pessoas têm pouco medo de fazer viagens de carro. E muitas pessoas têm medo de viajar de avião, ao contrário, né? Então isso se chama heurística da disponibilidade, essa última falha cognitiva que nós temos, que, claro, se manifesta de forma diferenciada nas pessoas, né? Não vai se manifestar da mesma forma em todas as pessoas, né? Então, assim, o noticiário, né, para fechar a questão, o noticiário sabe que nós temos uma preferência por abordagens, noticiários que têm um viés negativo. E para disputar a audiência, então, ele vai fortalecer isso, ele vai investir nisso, no viés negativo. Nós vamos dar mais atenção às notícias negativas. E a probabilidade de que algo negativo aconteça com a gente vai estar, então, mais disponível na nossa cabeça. Isso leva a um nível de estresse muito grande nas pessoas. Então, a pesquisa mostra, né, eu vou até ler aqui, né, quais são... onde é que está meu óculos? Tá aqui. Quais são as consequências que uma pesquisa feita recentemente mostra, né, quais são as consequências que isso traz para a população, ou seja, que doenças emocionais isso tem trazido para a população. Olha,
ele coloca aqui, o consumo de notícias ruins levanta a percepção errônea das pessoas da realidade. Ou seja, devido ao fato de nós consumirmos predominantemente notícias ruins, nós temos uma percepção errônea da realidade. E como consequência disso, tem o aumento dos casos de depressão, ansiedade, níveis baixos de humor nas pessoas, desamparo aprendido, desprezo e hostilidade pelos outros, né? E, que eu anotei aqui também, dessensibilização, né? As pessoas se tornam menos sensíveis por conta como um efeito colateral disso. E em casos extremos, as pessoas se tornam fatalistas ou perdem suas capacidades associativas, principalmente, né, capacidade de serem generosas, de se engajarem em agendas generosas, de generosidade, né? Foi uma pesquisa feita por Jackson e Davis em 1997 e novamente por Jackson em 2016, que confirmaram as consequências, né? Essas consequências do noticiário ruim sobre a psicologia da comunidade, né? Então, assim, isso já é estudado, ou seja, não é uma coisa nova, é claro, né? É uma coisa muito do mundo americano, mas também ele cita pesquisas na Austrália e na Europa também, ou seja, não é só nos Estados Unidos, né? Mas que com certeza é muito válido para o Brasil também, né? E, Maurício aí na área. Valeu, cara. Então, assim, o que é importante a gente... Bom, o importante é saber disso, né? Mas de que forma lidar com esse fenômeno tendo conhecimento, né? O Pink até faz uma brincadeira no livro, ele fala o seguinte, olha, não tem jeito, sempre vai ser assim, o noticiário sempre vai dar uma ênfase negativa, né, ao que estiver acontecendo. Porque eles precisam vender notícia, óbvio, né? E não adianta que assim, não tem como um repórter falar, né, ele fala até uma brincadeira, estou falando aqui ao vivo de um país que está há um ano sem entrar numa guerra. Isso não existe. Não existe notícias ruins. Estou falando aqui da rua tal que está há um ano sem acontecer um assassinato. Isso, em princípio, não é notícia, né? Então, realmente, coisas ruins tendem a ser notícia, de fato, né? Não tem como a gente escapar disso. Agora, a gente tem que buscar formas, e acho que é o objetivo desse vídeo aqui, que eu estou tentando há um tempão gravar, mas não consigo, né? Então agora vai ao vivo, buscar formas de nos pouparmos disso, né? De nos preservarmos disso, principalmente das consequências que isso pode trazer. E uma dica que eu venho dando, né, é assim, né, vai parecer até contraditório, né? Mas assim, cara, a gente tem que diminuir a nossa exposição ao noticiário, em primeiro lugar. Né? Não é tentar ficar desinformado, né? Não é querer ficar desinformado. Ficar desinformado, obviamente, é ruim. Mas o nível de exposição ao noticiário ele tem que ser racionalizado, né? Numa medida que não vá te fazer mal. E onde vai entrar a contradição aqui exposição principalmente a redes sociais, Facebook. Né? E aí a contradição é porque eu estou fazendo essa transmissão pelo Facebook, né? Ninguém mais vai... ver, não é abolir o Facebook da sua vida, né? Mas assim, o Facebook é um canal por onde chegam muitas notícias pra gente. E notícias que às vezes a gente não quer consumir chegam pelo Facebook. E isso vai piorando essa situação de ansiedade de muitas pessoas, essa situação de mal-estar. Então é recomendável administrar melhor, vamos colocar assim, né? A nossa exposição ao Facebook para evitar que você sofra mais no campo emocional, mais do que o necessário, né? Mais do que o que é necessário. Essa situação de pandemia, isolamento, afastamento das pessoas e tal, já por si só já traz um sofrimento grande para as pessoas, vários incômodos e vários transtornos. Então, assim, o sentido dessa mensagem aqui é assim, como evitar, como não permitir que entre na sua casa, que entre ali, que alcance, né, você com tanta facilidade, coisas que com certeza vai piorar o seu estado emocional. E foi esse o objetivo dessa mensagem aqui, né? Bom, eu prometi que não ia passar de 20 minutos, mas na minha conta aqui já passou um pouquinho de 20 minutos.
Mas enfim, a mensagem foi essa. Eu vou tentar fazer outra semana, uma outra live trazendo outro assunto, né? Sempre um assunto novo. Eu provavelmente devo abordar de novo essa questão da pandemia nessa próxima mensagem. E aí, se eu conseguir, eu pretendo que sim, uma vez por semana, sempre trazer um assunto novo. Bom, e eu agradeço aí o pessoal que está aí assistindo, né? Tem mais gente até do que eu esperava. Bem mais, né? Eu achei que ia ter só uns 2 ou 3. Teve uma hora aqui que teve mais de 11. Então, para ser uma primeira live, acho que está sendo um sucesso. Obrigado aí pela presença de vocês. E já fica o convite para o próximo vídeo que eu pretendo fazer. E eu acho que o vídeo deve ficar aí na página, né? E aí eu, nos comentários, também vou colocar algumas fontes, né? Caso algumas coisas não tenham ficado muito claras, para consulta mesmo, né? Quem quiser consultar tudo isso que eu falei aí, né? Tá no livro, né? O livro é esse aqui, ó. Vou até mostrar. Esse livro aqui do Steven Pinker. Quem me deu de presente foi o Marcos. Não sei se ele está aí assistindo. Eu acho que ele não ia poder hoje, ele me falou, né? Mas quando ele ver a gravação, acho que ele vai ficar sabendo. E enfim, é esse o tema aí. Galera, obrigado aí por prestigiarem. Muito obrigado mesmo. Na próxima, vou trazer um assunto novo, que provavelmente vai ser novamente sobre a pandemia, mas enfim, vai ser uma outra abordagem. Obrigado aí pela presença, pessoal. Bom, como é que eu encerro isso mesmo? Deixa eu aprender aqui. Opa, e é aqui. Aqui. Não encerrou? Encerrou. Tava com 13 pessoas na hora que eu terminei.